Boa noite, meus queridos. Estamos no ar com mais um palestra online aqui pela sala virtual Joana de Ângeles. E hoje nós temos um convidado todo especial. Simão Pedro de Lima é professor universitário, historiador com mestrado em educação superior e 3 especializações em administração, na área de gestão empresarial, história moderna e economia contemporânea. Atualmente, Simão Pedro está na coordenação dos departamentos de educação doutrinária e de orientação para assuntos mediúnicos na Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, onde ainda exerce atividades administrativas e doutrinárias, entre elas o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Hoje fala com a gente sobre o exercício da paz. Boa noite, Simão Pedro. Boa noite, Eudes. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder participar mais uma vez, né, nessa sala virtual Joana de Ângeles, que para mim é uma alegria. E vamos conversar um pouco, né, alguns minutos, uns 40 minutos, 45 minutos, sobre essa proposta, né, de assunto que você nos trouxe. Que coisa linda. E convido você, os internautas, para nesse momento fazermos uma prece para depois, sim, transmitir a palavra ao nosso querido Simão. Pai de amor e bondade, benfeitores espirituais aqui presentes, incansáveis trabalhadores da seara maior, pedimos a sua bênção, o seu amor, que interaja conosco dentro do contexto de transformação. Que possamos, sim, estarmos envoltos nesta proposta em exercitar em nós a paz. Pedimos que acerene o nosso expositor, fazendo que o verbo seja fácil ao entendimento nosso, e que possamos, junto dele, estudar para compreender e, assim, buscar a nossa evolução. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, agora e sempre. Uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo e a sala é sua. Obrigado. Então vamos conversar um pouco sobre essa proposta que nos foi feita para abordarmos o assunto, o exercício da paz, a cultura da paz, o viver em paz, quaisquer que sejam os termos. Para a gente começar a refletir, nós vamos conversar então sobre o nascedouro da paz, né? O nascedouro. No ano 2000, houve um fato ocorrido no Rio de Janeiro, que foi o sequestro do ônibus da linha 174. E naquela época, muitas reportagens foram feitas, porque esse sequestro culminou com a morte de uma das passageiras, uma professora, e também do próprio sequestrador. Naquela época, as discussões corriam em torno da cultura da violência. E a ideia era qual era a fonte, qual era a causa da violência. E analisaram e perceberam que aquele assaltante havia sido um sobrevivente da chacina da Candelária, em 1994. Então disseram que, analisando as causas, que a violência ali verificada e que a violência, de forma geral, teria 3 causas. Teria como causa a falta de acesso à educação, como uma das causas da violência, a falta de políticas públicas e a miséria. Esses 3, ou essas 3, seriam causas, porque esse assaltante havia sido um sobrevivente da violência. Ele havia sido um sobrevivente da chacina da Candelária. Ele vivia num estado de miserabilidade e ele não teve acesso à educação. Então, pontuaram como causas. E aí nós podemos perguntar, quando nós dizemos que algo é causa para um acontecimento, sempre que acontecer esse mesmo algo, os efeitos têm que ser os mesmos, ou seja,
Causas gera sempre o mesmo acontecimento, a mesma causa, o mesmo acontecimento, a mesma causa, o mesmo efeito. Se a miséria é causa da violência, todas as pessoas que vivem em estado de miséria deveriam ser violentas, e não são. E todas as pessoas que vivessem na abastança não poderiam ser violentas, e muitas são. Porque causa gera sempre o mesmo resultado, a mesma causa, o mesmo resultado. Se a causa da violência é a falta de acesso à educação, as pessoas que não têm acesso à educação, todas elas deveriam ser violentas, e não são. E as que são altamente educadas, alfabetizadas, não poderiam ser violentas, e muitas são. Se a causa da violência é a miséria, a miserabilidade, ou melhor dizendo, a falta de política pública, todos os países que têm dificuldades em políticas públicas deveriam ter população violenta. E nem sempre têm. E todos os países com alta política pública não poderiam ter violência. E têm. Então vejamos que esses três elementos, trazidos quase sempre como causas, deveriam sempre gerar os mesmos efeitos. Mas nós não vemos os mesmos efeitos. Então, esses elementos não podem ser chamados de causas, mas de fatores. Fatores contributivos para a violência. Por que fatores contributivos? Porque, na mesma chacina da Candelária, houve outros sobreviventes. Não foi somente esse que assaltou o ônibus da linha 174. Houve também outros sobreviventes. E um deles, Rodrigo Fernandes, em 2011, ele deu uma entrevista no programa do Jô, e esse sobrevivente da chacina da Candelária, ele disse nesse programa do Jô que, depois da chacina, o que ele buscou fazer foi desenvolver atividades para ajudar as pessoas em situação de rua. E naquela época, 2011, ele coordenava uma organização não governamental, uma instituição, que cuidava das crianças que viviam em situação de rua. Então pensemos, dois sobreviventes, um caminhou para o aspecto da violência, o outro foi para o aspecto da beneficência. E os dois não tiveram acesso à educação, os dois não passaram por miserabilidade e viviam no mesmo contexto. Mas um caminhou para o lado da violência, o outro para o lado da beneficência. Então, vejam, os fatores contributivos não são fatores determinantes. Eles contribuem e podem determinar, em função, então, de um ato, de uma vontade pessoal, de uma atitude pessoal. A soma desses fatores com a deliberação pessoal gera o ato de violência ou o ato não violento. Tem uma parábola que diz que num reino havia um rei muito severo. E esse rei era muito severo, colhia onde não plantava. E não gostava de ficar sem respostas para suas dúvidas, e quando ele tinha suas dúvidas e não obtinha a resposta das pessoas às quais ele levava as suas dúvidas, ele as aprisionava. E ele tinha um grupo de sábios lá no reino. E ele ficou com uma dúvida e buscou esses sábios. E perguntou a eles, eu quero saber o caminho para o céu e para o inferno, para que eu busque o do céu e evite o do inferno. Me fale qual o caminho para o céu e qual o caminho para o inferno. E os sábios não sabiam dizer. E com medo de serem aprisionados, eles então disseram ao rei, rei, sua pergunta é de muita profundidade e nós não temos o conhecimento suficiente, mas nós temos o conhecimento para dizer que no reino vizinho existe um sábio mais sábio do que nós, e ele saberá responder a sua pergunta. O rei, então, foi ao reino vizinho, foi até a casa do sábio, e ali abriu a porta, empurrando a porta, entrou na casa do sábio e foi dizendo a ele, caminhei muito, dize-me agora, qual o caminho para o céu, qual o caminho para o inferno?
O sábio olhou para aquele rei e disse: mas quem é você que entra na minha casa, quase que arrombando a porta, e vem me exigir respostas? E ele disse: eu sou o rei. E o sábio respondeu: mas não do meu reino. O rei tirou a espada da bainha, colocou no peito do sábio e disse: fale-me agora. E o sábio disse: esse é o do inferno. O rei percebeu que estava recebendo o ensinamento, embaiou a espada, pediu desculpas ao sábio e disse: por favor, me ensine. E o sábio disse: esse é o do céu, o da humildade. Então, os caminhos são escolhas nossas. O nascedouro está nas ações individuais, potencializadas por fatores contributivos. Aí sim, a miséria, a falta de acesso à educação, a ausência de boas políticas públicas contribuem para os atos violentos quando associadas à deliberação pessoal, como aquele que deliberou pelo sequestro do ônibus e aquele da mesma origem, sobrevivente, deliberou por instituir uma organização beneficente. Então, onde é o nascedouro da violência? Onde é o nascedouro da paz? Nas decisões e atitudes pessoais. Então, se assim o é, nós podemos dizer que a paz, para ser desenvolvida, precisa de ser a partir de uma cultura da paz. É preciso que tenhamos hábitos de paz, a cultura da paz. E se a paz, as atitudes de paz, ou as atitudes de violência, se as atitudes de paz têm nascedouro em nós mesmos, então nós somos os artífices do clima de paz. Nós somos os artífices do clima da violência. É preciso, então, que entendamos e estendamos a cultura da paz. Que busquemos primeiro o cultivo da paz em nós mesmos. Que primeiro pensemos o que é a paz para nós mesmos. Por quê? O que é a paz? Talvez nós não saibamos defini-la numa definição, digamos que de dicionário. Mas o que é a paz? O que seria essa ideia da paz? Emmanuel, no capítulo 136 do livro Fonte Viva, ele nos fala que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Vejamos essa definição de Emmanuel, livro Fonte Viva, capítulo 136. Diz ele: a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. É interessante nós pensarmos assim. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Que significa, então, que a paz é um estado íntimo. Que a paz é um aspecto interior. Que a paz não é um aspecto de característica externa, como Jesus foi nos falar. Se nós observarmos as falas do Cristo, se observarmos a maneira que ele fala sobre a ideia da paz, nós veremos ele dizer: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Vejamos que interessante essa frase do Cristo. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Então significa que temos dois tipos de paz. A paz do Cristo e a paz do mundo. Sim. Porque ele foi dizer claramente: não vou-la dou como o mundo a dá. E o que é essa ideia da paz do mundo e a ideia da paz do Cristo? Sobre esse versículo, Emmanuel, no capítulo 57 do livro Palavras de Vida Eterna, ele diz que a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Vejamos que interessante. Diz Emmanuel: a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Por quê? Porque nós achamos que paz
é ausência de problemas. Nós achamos que paz é ausência de conflitos. Essa é a paz do mundo. Essa é a paz que Emmanuel chama, nesse capítulo 57 do livro Palavras de Vida Eterna, ele chama de preguiça rançosa. Porque nós entendemos a paz como um elemento exterior. A paz quando tudo está bem. E se associarmos essa fala de Emmanuel, desse capítulo 57 do livro Palavras de Vida Eterna, com a mesma fala de Emmanuel, do capítulo 136 do livro Fonte Viva, que ele vai dizer que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida, essa do capítulo 136 é a paz do Cristo, é a paz interior. A ausência de conflitos não necessariamente gerará na pessoa o estado de paz. Eu posso estar em paz com todas as situações conflituosas. Eu posso estar em conflitos com todas as situações externas pacíficas ou sem problemas. Eu posso estar sem problemas e não em paz. Eu posso estar em paz com problemas externos. Porque a paz é esse estado anterior. E Emmanuel usa o verbo, usa a forma verbal do verbo quitar. Quitar. Veja, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Quitação. É dizermos, eu estou quite com a minha consciência. E essa frase de Emmanuel, quitação da consciência para com a vida, nos leva à questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando ali se pergunta aos benfeitores espirituais, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos vão responder, na consciência. Essa resposta dos espíritos vai nos falar do aspecto consciencial, e ali na consciência, nesse estado íntimo, é que está a lei de Deus. E se a paz, conforme Emmanuel nos fala, é a quitação da consciência para com a vida, e na consciência está escrita a lei de Deus, é o mesmo que dizer que é a quitação nossa para com as leis de Deus. Cumprir as leis de Deus. Cumprir essas leis de Deus, essa lei natural, essa única e verdadeira, criada para a nossa felicidade, como fala a questão 614 do Livro dos Espíritos. Isso é o estado de paz. Esse é o estado de paz. Por isso, a gente perceber claramente, então, nessa frase do Cristo, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá, como a paz verdadeira, a paz que emana dele. Essa frase do capítulo 14 do Evangelho de João vai nos mostrar claramente que não é na exterioridade que nós encontraremos a paz. Que não é nos aspectos exteriores que nós viveremos a paz. É no aspecto interior. É algo que eu preciso buscar em mim mesmo. É essa quitação da minha consciência para com a vida. É esse momento em que eu percebo em mim mesmo que eu estou fazendo o que eu posso, dentro dos limites que eu tenho, que posso até cometer erros, mas detectando os erros, eu busco consertá-los. Porque nós somos pessoas perfectíveis, não somos perfeitos. Nos fazemos imperfeitos quando fazemos as escolhas erradas, praticamos as atitudes erradas. Mas somos perfectíveis, nós podemos nos aperfeiçoar. O que é a perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. Então, nós somos seres perfectíveis. E nessa perfectibilidade, nós vamos desenvolvendo o nosso senso evolutivo, o nosso senso moral. Vamos conquistando a paz em nós mesmos. Por um processo, muitas vezes, de erro e acerto. Aprendendo com o erro para não errar mais. Aprendendo com os acertos para continuar acertando. E se errarmos, consertarmos. O estado de paz é essa quitação de que fiz o que me era possível. Fiz o que eu consegui fazer.
E não necessariamente atender à expectativa alheia. Porque a expectativa alheia é dentro dos princípios do alheio, mas pode estar além das minhas possibilidades. Como também o contrário, ou o outro lado. Estar em paz também não é necessariamente um atendimento das nossas expectativas. Porque eu não posso exigir que outra pessoa cumpra as minhas expectativas, porque ela tem o limite dela. E muitas vezes o que nós esperamos das pessoas é mais do que elas podem dar. E gera em nós um estado de intranquilidade. Quantas vezes nos magoamos com as pessoas porque elas não fizeram da forma que nós esperávamos que elas fizessem? Quantas vezes nós nos magoamos dizendo assim, você me decepcionou? E tudo isso não permite um estado de paz. Aliás, já disse isso em outras palestras, o verbo magoar precisa ser pensado. Porque o verbo magoar, nós dizemos que ele é um verbo pronominal reflexivo. O que é um verbo pronominal? É o verbo que, para ser conjugado, ele precisa de um pronome para conjugá-lo. E o que é um verbo pronominal reflexivo? É um pronome reflexivo. Então, o verbo magoar, a conjugação deveria ser ou é. Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. E segue, nós nos magoamos, vós vos magoais, ele se magoa. Vejamos esse pronome reflexivo. Eu me magoo. Não é ele me magoa, eu me magoo com a conduta dele. E a gente muitas vezes transfere essa responsabilidade para outra pessoa, dizendo ela me magoou. Quando, na verdade, eu deveria dizer eu me magoei com ela. Porque eu delibero se me magoou ou não. Tenho razões para tanto? Não tenho. Mas não a outra pessoa. Porque a outra pessoa não pode determinar em mim o meu estado íntimo. Eu não posso construir minhas expectativas de consciência em atos alheios. Em outras palavras, eu não posso construir a minha felicidade em cima de pessoas que passam, que são transitórias no aspecto da convivência. Eu não posso construir meu senso de felicidade em cima de coisas que são perecíveis. E se construo o meu senso de felicidade em cima de coisas perecíveis, o perecimento dessas coisas tirará de mim o estado de paz. Gerará em mim a intranquilidade. Se eu construo minha felicidade em cima de expectativas, de ações de outras pessoas, as pessoas não agindo da forma que eu gostaria que agissem, gerarão intranquilidade, me tirarão a condição de desenvolver-me no estado de paz. Então, por isso que nós precisamos avaliar essa frase de Emmanuel, que é uma quitação de mim para com o fato, de mim para com a pessoa, de mim para com as circunstâncias, e não das pessoas para comigo. Porque disse ele, então, nesse capítulo 136 do livro Fonte Viva, a paz decorre, veja, decorrer, o verbo decorrer, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. É como se nos dissesse, estamos cumprindo as leis de Deus? Estamos sendo amoráveis para com todas as pessoas? Estamos exercitando a cordialidade, a indulgência, na ideia de caridade que os Espíritos nos trazem, na questão 886 do Livro dos Espíritos, 886, quando ali se pergunta qual a verdadeira definição da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Tal qual entendia Jesus. E os Espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Quando assim fazemos, o nosso estado íntimo é de paz. Quando aprendemos a virar a página
e a escrever novas páginas. Uma página virada não significa esquecimento, porque a escrita continua lá, mas significa uma página em branco nova para eu escrever, para eu continuar a escrita. Ou seja, virar a página é buscar as outras oportunidades, é olhar para frente. Todos esses aspectos que nos fazem olhar sempre para trás, remoer, me permita a nossa expressão mineira, remoer sentimentos, tira-nos o estado de paz. Faz com que fiquemos no mundo buscando aquilo que Emmanuel chamou de preguiça rançosa, a paz do mundo. Nesse capítulo 57 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel vai dizer claramente: a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Ou seja, se nada estiver ruim externamente, eu estou em paz. E a consciência, onde fica? As coisas externas, quantas vezes tudo pode estar bem e nós não nos sentimos bem porque a consciência não está tranquila? Se associarmos, ótimo, a consciência tranquila com as situações externas tranquilas, ótimo, melhor ainda. Se eu puder estar externamente tranquilo e internamente tranquilo, eu terei uma paz plena, nos dois sentidos. Mas a paz verdadeira, ela não decorre das questões materiais, ela não decorre das expectativas atendidas, ela não decorre da ausência de conflitos, ela não decorre da ausência de problemas. Ela decorre única, exclusivamente, da quitação da consciência para com a vida. Palavras de Emmanuel. E se nós olharmos a fala de Jesus no capítulo, salvo engano, 16 do Evangelho de João, quase certo que seja o capítulo 16, se não for o 16, lê o Evangelho de João inteiro, vai fazer muito bem, do primeiro ao último capítulo. Mas é o capítulo 16. Lá, Jesus vai dizer uma outra frase que vai nos fazer refletir. Diz ele: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aliás, há uma conjunção adversativa. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Veja que interessante. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele vai dizer: tenho-vos dito isso. Isto o quê? Os seus ensinos. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Para que em mim tenhais paz. No Cristo, nos seus ensinamentos. Pois no mundo tereis aflições. Como a nos dizer, nós teremos paz nos ensinamentos do Cristo e as aflições do mundo continuarão. Passaremos por elas. Porque o que são essas aflições que nos atingem, entre aspas? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. São as consequências das nossas ações. São os efeitos das nossas ações, causas das aflições, sejam elas causas atuais, causas anteriores das aflições. Com certeza, se passamos por dificuldades, se as situações se nos chegam de forma adversa, é efeito que teve uma causa. E essa causa foi atitude minha. Nessa encarnação ou em outras encarnações, mas foram atitudes minhas. Porque Deus é bom, Deus é justo, ele não imputa a ninguém responsabilidades, as responsabilidades advêm naturalmente dos nossos atos. Ele não impinge a ninguém nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma intranquilidade. São consequências, como também ele não dá, no sentido dativo mesmo da palavra, a paz. Nós a conquistamos, nós a desenvolvemos, nós quitamos com a consciência a relação com a vida, com o viver. E aí a gente entende essa frase, então, do capítulo 16 do Evangelho de João. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E o que ele nos pede? Mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Mostrando-nos que nos seus ensinos nós buscaremos os elementos para as nossas condutas ou as orientações para as nossas condutas. E ele fala isso, tenho-vos dito isto, depois de trazer diversos ensinos consoladores. Para entender essa frase do capítulo 16 do Evangelho de João, nós precisamos pegar desde o capítulo 14 do Evangelho de João, que ele vai nos falar do Consolador prometido, vai nos dizer, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Vai nos falar das características desse Consolador que nos ensinaria coisas, que nos faria lembrar dos ensinos do Cristo. O capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, são ensinos que João captou com precisão. É um ensino que vai além da conjectura. É um ensino que vai além desses aspectos, por assim dizer, cognitivos. São ensinos que, pela cognição, atingem-nos o coração. Jesus fala da paz, ele fala do consolo. Ele nos traz o consolo nesses ensinos. Vão lá, Evangelho de João, leiam capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, e nós veremos o quão grande é o ensinamento que podemos retirar, depreender dessas frases, dessas falas de Jesus. Aí ele vai dizer lá, tenho-vos dito isto, ou seja, depois que ele nos fala de todo esse aspecto do consolo, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse ele. Nos ensinando a ter, então, exercícios de paz. Como o apóstolo Pedro escreve na sua epístola primeira, capítulo 3, salvo engano, versículo 3 também. Busque a paz e siga-a, diz o apóstolo Pedro. Busque a paz e siga-a. Não é só buscá-la, é segui-la, é vivenciá-la. O estágio de desenvolvê-la em nós para espargirmos-la aos outros. Se nós olharmos o Sermão do Monte, melhor dizendo, o Sermão das Bem-aventuranças, ou a parte das Bem-aventuranças, nós verificaremos que Jesus vai nos falar da paz e da pacificação. Na bem-aventurança terceira, ele vai dizer, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Na bem-aventurança sétima, ele vai dizer, bem-aventurados os pacificadores. Primeiro ser pacífico, depois pacificador. Por quê? Porque ninguém dá o que não tem. Como ser pacificador se eu não cultivo a paz? Então é o cultivo da paz. E essa paz ninguém nos pode dar. Essa paz nós a construímos. Porque é a quitação da consciência para com a vida. É esse estado íntimo. E depois, tendo a paz, nós podemos espargi-la. Aí sim, pacificador. A paz contagia. O estar em paz. Quando chegamos próximo a pessoas que exalam a paz, pessoas que cultivam a paz, e são aquelas pessoas que, quando chegamos perto delas, nós nos sentimos bem, porque elas transpiram a paz, elas exalam a paz. Elas não só demonstram em termos visuais, elas exalam e nos afetam positivamente. Dá vontade de encostarmos nessas pessoas e não queremos nos distanciar. Agora imaginemos encostar no Cristo. Imaginemos se nós pudéssemos nos aproximar dele. Aí nós sentiríamos a paz que dele exalava. O amor. Hoje, quantas pessoas chegar, conviver com o Chico, que exalava a paz, com a irmã Dulce, que exalava a paz.
com uma Madre Teresa de Calcutá que exalava a paz. Com quantos outros que nós tivemos exemplos no mundo, mesmo que não no segmento religioso, mas que cultivavam a paz, que desenvolviam o sentimento de paz. Dalai Lama conta, aliás, ele não conta, o autor do livro A Arte de Viver em Paz, que relata falas de Dalai Lama, ele conta que uma vez ele estava fazendo uma palestra em uma cidade e hospedou-se no hotel. E ele fazia a palestra no próprio hotel. Então, ele descia do seu apartamento pelo elevador, chegava ao saguão, do saguão caminhava até a sala, o salão de palestras. No primeiro dia, então, ele desceu pelo elevador, e tão logo as portas do elevador se abrem, ele, saindo do elevador, ele se encontra com uma senhora, a faxineira. Ela estava fazendo a faxina, limpando ali o chão, e ele olha para ela, e quando a porta abre, ela levanta o olhar para ele, ele olha para ela, sorri, faz a vênia característica que ele sempre faz, se curva perante ela, cumprimentando-a, sorri novamente e segue. Ele ficaria ali por alguns dias, 4 ou 5 dias. No segundo dia, ele desce pelo elevador, no mesmo horário, e ele percebe que existiam 2 faxineiras limpando ali. E aquela que ele cumprimentou no dia anterior deu um leve cutucão na outra e apontou para ele. Ele chegou até as 2, cumprimentou as 2, fez a vênia para as 2, sorriu e seguiu. No terceiro dia, tinha 3 faxineiras. E elas, quando abriu o elevador, abriram as portas do elevador, elas já olharam para ele sorrindo, e ele sorriu novamente, fez a vênia para cada uma delas e seguiu. No último dia de palestras, quando ele desce o elevador, diz o autor, havia um corredor dos funcionários do hotel aguardando por ele. Porque ele espargia a paz no cumprimento que ele dava. Ele espargia a paz quando cumprimentava as pessoas. Ele não cumprimentava por cordialidade convencional. Ele cumprimentava por cordialidade interior. Não era por convenções. Era um sentimento que ele transparecia no olhar, na vênia, na serenidade. Essas pessoas são pacíficas. E muitas delas pacificadoras. Porque conseguem ou não conseguem ficar com essa paz interna para eles. Querem também dividi-la na forma de ensinamento, na forma de orientação, na forma de convite à reflexão. Esse sentimento que as pessoas pacíficas, mansas e pacíficas trazem, os tibetanos têm uma palavra, uma expressão interessante para esse sentimento. Eles chamam de Kunlong. Kung Long, assim se escreve. Kunlong. O que significa isso? Não dá para traduzir. É algo que não tem uma tradução por uma palavra, porque ele é aquela palavra e mais uma série de outras coisas. Kunlong pode ser traduzido como serenidade? Pode. Pode ser traduzido como paz interior? Pode. Pode ser traduzido como brandura? Pode. Pode ser traduzida como atenção? Pode. Pode ser traduzida como amorosidade? Pode. Kunlong, como mineiro que eu sou, eu posso dizer, Kunlong é um trem. É um trem bom que a gente tem dentro. E essas pessoas que conseguem desenvolver isso, que conseguem ter esse trem bom, já que não tem uma tradução, eu vou usar trem. Porque também para mineiro, trem não tem tradução. Trem significa qualquer coisa. O trem significa, inclusive, trem de ferro. Mas ele significa muito mais do que isso. De trenzinho a trem, nós temos de tudo. Então, também o Kunlong é assim, não tem uma tradução. Então, é um trem interior que as pessoas têm, que cativam as outras pessoas, que, sem movimentos, abraçam as pessoas, as outras pessoas. É esse
o sentimento de paz. É essa que Jesus foi dizer. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. É chegarmos a esse nível. É chegarmos a essa condição de, apesar dos conflitos, apesar das dificuldades, mantermos a paz. Não significa que não fiquemos tristes. Ficamos. Mas a tristeza não tira a paz, porque ela é a quitação da consciência para com a vida. Podemos ficar muito tristes? Podemos, mas não tira a paz. Podemos ficar alegres? Também não tira a paz. Porque é esse estado íntimo. O que Emmanuel chamou de quitação da consciência para com a vida, a palavra com nome pode significar isso também. É essa interioridade plena. É como se fosse um interior mostrado. É o que Jesus fazia. E em grau menor, outros faziam e fazem, em grau muito menor. Mas imaginemos, em grau menor já nos faz bem. Imagine então a paz que advém do próprio Cristo. É esse o sentimento, é essa a cultura, é esse exercício que nós podemos desenvolver. O exercício de quitar a consciência para com a vida. Dos pequenos, nos pequenos atos, nos grandes atos, nos pequenos acontecimentos. É não transferir para as coisas e circunstâncias a responsabilidade dos nossos atos. Se temos atitudes de paz, se temos atitudes violentas, são deliberações nossas que podem ter sido insufladas pelos fatores propiciadores, como a falta de acesso à educação, como a miserabilidade, como a falta de políticas públicas. Elas podem insuflar aquilo que nós já trazemos. Então, o exercício de paz é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A tranquilidade externa nos ajuda, não há dúvida, sim. Estar tudo bem externamente nos ajuda, sim, não há dúvida. Mas não são fatores determinantes. Não são causas determinantes. A tranquilidade externa para que eu tenha tranquilidade interna. A serenidade dos acontecimentos para que eu tenha a serenidade dos pensamentos e dos sentimentos. Não, não são fatores determinantes. O fator determinante é a nossa conscientização, é a nossa determinação, é a nossa vontade de viver em paz. Apesar dos conflitos, apesar dos problemas. E cultivando isso, podemos espargir a paz. Como nos propôs, ou nos propõe, a oração mais conhecida como oração de São Francisco. Ela foi uma oração trazida à lume, ou seja, conhecida, descoberta, em 1919, no final da Primeira Grande Guerra. Até esse ano não se tinha conhecimento dessa oração. E a partir de 1919, ali ela surge, e ela se chamava Oração pela Paz. Ela tem uma estrutura tão franciscana que passou a ser chamada Oração de São Francisco. Pode ter sido feita por ele? Pode não. Creio que sim. Mas é uma oração que surgiu no ápice ou no auge da Primeira Grande Guerra. E chamava Oração pela Paz. E essa oração tem uma estrutura que não é um pedido de chegada da paz. A estrutura dessa oração é uma paz decorrente de atitudes. Porque vejamos como ela se desenvolve, como essa oração se desenvolve. É o autor dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Fazei de mim. Ele não diz assim: Senhor, trazei a mim a vossa paz. O verbo não é o trazer. Ele não diz: trazei a mim a vossa paz. Ele diz: fazei de mim. Em outras palavras, Senhor, que eu seja o instrumento da paz. Que eu promova a paz.
que eu pratique a paz. Ele não diz que a paz chegue. Ele não pede, aliás, que a paz chegue até ele. Não foi assim, Senhor, trazei a mim a vossa paz. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. A nossa atitude, as nossas ações promovem a paz. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. E ele vai explicar como ele faz isso. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Mostrando-nos que uma atitude, para ser mudada, precisa do seu complemento. Precisa de um sentimento não contrário, mas um sentimento que possa ser contrapeso. E ele dizia, onde houver ódio. Ele não diz que eu combata o ódio. Ele diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Certa vez perguntaram a Chico, Chico, o que é o amor, o que é o ódio? Ele disse assim, o ódio é o fogo que destrói, que consome, como destruiu, à época ele dizia, o edifício Joelma. O amor, disse ele, é o fogo que aquece as mamadeiras nas madrugadas frias para alimentar as crianças. Veja que ele definiu os dois como fogo, porque amor não é contrário ao ódio, ódio não é contrário ao amor. Chico também disse que o ódio é o amor ensandecido. É a dosagem. O ódio é o egoísmo em vez do altruísmo. E o amor é a essência do altruísmo. Então, o autor da oração, que seja Francisco de Assis, ele vai dizer, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E o que é o perdão? O que é a ofensa? Desculpa, eu ia falar André Luiz e veio Emmanuel na cabeça, saiu Emmanuel Luiz. André Luiz, ele dizia, ou ele escreveu, guardar a ofensa é permanecer nas sombras. Quem sofre é aquele que guarda. Então ele dizia, para esse exercício de paz, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Khalil Gibran, ele dizia que o perdão é o perfume que as flores soltam quando são pisadas. O perdão é de uma essência interior. Aquele que consegue essa essência interior está em paz. Mesmo que o ofendido ainda guarde a vontade, o ofensor, desculpe-me, ainda guarde a vontade de ofender. Mas então, o autor, a oração vai dizer, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E aí disseram para Chico, Chico, está escrito que a gente deve perdoar as pessoas até 70 vezes 7. Então quer dizer que o perdão tem um limite. Chico disse, sim, pode até ter um limite. De fato, são 70 vezes 7. Só que são 70 vezes 7 cada ofensa, e não cada pessoa. Se essa pessoa te ofender 100 vezes, perdoe 100 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Coisas de Chico, do coração em paz, apesar das dificuldades externas. A oração segue, onde houver discórdia, que eu leve a união. Quantas vezes, me permita a expressão nossa mais brejeira, né? Sou de cidade do interior, então desculpe minha expressão interiorana, não vamos colocar lenha nas fogueiras, ou lenhas na fogueira. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E quantas vezes nós levamos mais dissenso? Quantas vezes, em vez de buscar o consenso, levamos o dissenso? Quantas vezes nós entramos em embates para poder fazer imperar as nossas vontades, as nossas convicções, as nossas ideias? E não percebemos que a convergência é o ponto ideal? E caminhamos para as divergências? Com o quê? Com o egoísmo, o orgulho de querer imperar as nossas vontades, esquecendo que se há uma discórdia, mais sábio é aquele que cede.
Vejamos, onde houver discórdia, que eu leve a união. Entramos muitas vezes... Quantas pessoas existem que usam até um ditado popular que fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair? Que nós venhamos a dar uma boiada para não entrar. Por quê? Quem ganha com discussões? Quem ganha com dissensos? Ninguém. Há um ditado chinês que diz: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. E aí esquecemos da orientação dos benfeitores espirituais, dizendo: onde tua palavra não ajuda, cala-te. Emmanuel nos falando isso. Não trabalhes pensando somente em resultado, diz ele. Trabalha o mais que puderes. Trabalha o mais silenciosamente que puderes. Trabalha o mais amorosamente que puderes. E deixa o resto para Deus, que te deu a chance de viver e servir. Então, por que levar mais dificuldades, levar dissenso? E a oração é, onde houver discórdia, que eu leve a união. Que muitas vezes é puro e simples o silêncio. Só. Então pensemos que começa tudo com fazei de mim um instrumento da vossa paz. E ele vai dizer lá, e onde houver dúvidas, que eu leve a fé. O que é fé? Emmanuel nos fala, questão 354 do livro Consolador. Fé é a certeza em Deus, que ultrapassa os limites das crenças religiosas. E quantas vezes levamos essa certeza às pessoas? Isso é exercício de paz? Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, diz a oração, que eu leve a verdade. E certa vez disseram isso a Chico. A pessoa disse: Chico, eu sou sempre verdadeiro. Eu sempre falo a verdade, dou a quem doer. E Chico disse para ele assim: todas as vezes que for falar a verdade, coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e depois fale. Veja o que Chico foi dizer. Coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale a verdade. Porque a verdade, ela não precisa ser ofensiva. Nós podemos ser verdadeiros, mas não precisamos ser ofensivos. A verdade, é preciso observar que ela tem prismas. E a verdade de um pode não ser a do outro, dependendo do ponto de referência, do ponto de observação e do ponto do observador. A verdade, dizia Marilene Chauí, não pode escandalizar. Francis Bacon dizia: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. E Chico foi mostrar: coloque uma gota de verdade em 1 litro de amor e fale. Onde houver erro, que eu leve a verdade, que eu leve a orientação. Onde houver desespero, diz a oração, que eu leve a esperança. A esperança não no sentido de esperar, esperançar, no sentido de olhar para frente, caminhar mais, no sentido de tem de bom ânimo, como disse o Cristo. Esse é o aspecto de descortinar. A doutrina espírita nos dá ensinamentos e nos descortina o mundo, esse mundo real, esse mundo da espiritualidade. Quer esperança maior do que isso? De sermos imortais? Então que levemos a esperança, a palavra de bom ânimo, a palavra de soerguimento. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Dizia o texto, ou diz o texto. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Vejam que a oração vai mostrar que a paz é o exercício da pessoa. Ela leva a paz, ela esparge a paz. E a segunda parte da oração é um processo da humildade. É esse aspecto da humildade. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado.
mostrando que é uma atitude. Veja, amar é atitude, que ser amado é consequência. É esse o aspecto do exercício. É um exercício nosso, de mim para com o outro, de cada um de nós para com os outros. É esse o sentido da paz. É esse o exercício de paz. É essa a ideia que o Cristo nos traz. Quando ele foi nos dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é meu fardo, e suave é meu jugo. Busquemos a paz, então, nesses ensinos do Cristo. Abramo-nos para que esses ensinos entrem em nós. E ao buscar e entender, levemos, para que possamos todos nós, como bem diz a oração de São Francisco, para que todos nós possamos ser instrumentos da paz do Cristo. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Agradeço a vocês pela paciência de nos ouvir, pela paciência de estar aqui conosco. Deus lhes pague por tudo isso e que Deus abençoe a vocês e as famílias de vocês, as nossas famílias, a nós todos. Muito obrigado. Que maravilha, que coisa mais linda. Eu estava acompanhando aqui o chat, vendo as opiniões, as colocações de todos os nossos irmãos. A grande maioria comentando sobre as suas falas, buscando também artigos, principalmente trechos do Evangelho. Simão Pedro foi lindo, foi maravilhoso. Que Jesus te abençoe grandemente por esta oportunidade. A nós todos, né? E eu gostaria de... Aqui a gente usa e abusa do nosso convidado. E eu gostaria que você, por favor, fizesse a nossa prece para encerrar o nosso trabalho. Vamos orar, né? Seguindo a orientação do Cristo, que pediu que entrássemos em nós mesmos, nos nossos quartos íntimos, que fechássemos as portas para as questões exteriores e que no silêncio da alma elevássemos o nosso pensamento a Deus. E assim façamos, então. Pai bondoso, que nos deu o dom da vida, a Ti agradecemos por vivermos. A Ti agradecemos por estarmos aqui, nessa terra, que muitos entendem-na como vale de lágrimas, mas que nós entendemos como as planícies da esperança. Pois sabemos que de Ti só nos chegam as coisas boas. Pois sabemos que a oportunidade de estarmos reencarnados é a expressão do Teu amor e da Tua justiça. A justiça bondosa, a justiça justa, a justiça cândida. Te agradecemos, Senhor, por nos dar essa oportunidade de continuarmos a nossa trajetória, de voltarmos aqui à Terra para refazermos os nossos caminhos, para espargirmos as nossas amizades, para que uns e outros, nós todos, nos ajudemos. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade também de estar aqui nesse momento, trocando ideias, conversando, onde podemos, mesmo que à distância, transmitir e receber o carinho, o afeto e o amor. Te agradecemos, Senhor, por estarmos em família. Te agradecemos, Senhor, por termos o trabalho. E pedimos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos úteis às pessoas. Auxilia-nos no discernimento para as nossas escolhas. Abençoa, Senhor, nossa família. Aqueles que precisam tanto de Ti.
aqueles que não te conhecem e aqueles que te conhecem, mas não te olham. Permita-nos, Senhor, que possamos ser úteis a todas essas pessoas. Faz, Senhor, de nós todos os instrumentos da tua paz. Socorre-nos nas nossas dificuldades. Sustenta-nos nas nossas deficiências. Que os benfeitores espirituais estejam sempre conosco, nos inspirando a cada ato, nos protegendo, nos auxiliando a caminhar. Que nosso anjo guardião possa sempre encontrar nossas mentes abertas para as suas inspirações. Assim, Senhor, entregando-nos a Ti, nós te pedimos, sê conosco, guarda-nos junto a Ti, em paz. Que assim seja. Que assim seja. Simão, leve o nosso abraço aí à Sociedade Espírita Casa do Caminho, aí em Patrocínio, Minas Gerais. E nossa sala continua sempre aberta. E quando for possível, estamos de volta aqui junto com você. Com alegria. Muito obrigado a vocês. Bom trabalho para vocês. Deus abençoe esse trabalho que vocês desenvolvem na divulgação, né, do pensamento espírita. Abençoe a todos que compõem essa equipe e abençoe a todos nós que estamos aqui envolvidos, né, uns de lá, outros de cá, nessa live, nesse momento. Né? Deus lhes pague. Que assim seja. Um abraço, que Jesus abençoe. A nós todos.